E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou cofundador da Tegros. E hoje eu tive a grande oportunidade de estar entre esses dois gênios aqui, o Michel Vasconcelos, da Ecossocial, e o CEO da Tegros, Bruno Marinho. E a gente discutiu hoje como tomar decisões embasadas em dados, né? Como que a inteligência de dados pode ajudar uma organização a tomar decisões mais assertivas. E durante essa conversa, a gente teve ali uma discussão que foi das velocidades e dos perfis de decisão que a gente tem que tomar no dia a dia. Então a gente tem decisões estratégicas, decisões táticas e operacionais. Cada uma delas com as suas velocidades e com a sua necessidade e conjunto de habilidades para se tomar. Então eu vou perguntar aqui para o Michel. Michel, na sua opinião, a tomada de decisão de âmbito estratégico, quais são as habilidades e o que compõe esse modelo? Qual que é a diferença dela para o tático? E aí depois a gente vai ouvir o tático operacional pelo Bruno. Bacana. Bom, eu acho que a primeira diferença, assim, a primeira característica, na verdade, que se exige é uma visão mais ampla, né, do negócio. Quando você está pensando na estratégia, essa visão, como a gente gosta de chamar na Ecossocial, ecossistêmica, ela é fundamental. Mas é interessante, assim, que mesmo que para quem está digamos assim, na alta gestão da organização, ela precisa dessa visão mais ampla, mais holística, mais sistêmica, mas ela também é necessária para quem está lá na linha de frente, para que você não faça a sua atividade, no tático e no operacional, desorientado, porque não é uma atividade mecânica. Nós estamos falando de inteligência de dados, né? Nós estamos falando de fazer escolhas, de tomar decisões e que tem impacto na organização, e claro que cada nível hierárquico, cada posição que a pessoa ocupa na organização vai te dar uma perspectiva diferente, uma autonomia para uma tomada de decisão, mas vai ter que fazer uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão tanto será melhor, creio eu, quanto mais noção do contexto você tiver. Claro que numa esfera estratégica, para quem está no alto comando, é uma perspectiva. E para quem está ali no tático e no operacional, seja na hora de dar entrada de dados num sistema, seja na hora de construir visões para uma análise, ou a leitura mesmo, né? O analista ali de dados, quando ele está fazendo a análise dele, ele precisa ter essa visão. Então eu acho que essas coisas não são tão estanques assim. É óbvio que elas são apropriadas por cada uma dessas instâncias, vamos chamar assim, de maneira diferente, porque também são diferentes as decisões que cada um tem que tomar. Eu acho que tem um pouco disso aí nessa história. Muito legal. E Bruno, qual que é a sua visão? Quando a gente desce sobre velocidade das informações, né, tempo de reatividade, quando a gente fala do estratégico, querendo ou não, a gente tem que ter indicadores mais consolidadores, né, que são capazes de refletir se a estratégia está ou não no rumo que foi planejado, né, se ela está aderente ou não ao plano de negócio ali ou que se observa. E se não tiver, a gente tem que ter capacidade pelos números e também pelos outros roles de conhecimento que a gente tem, de redirecionar essa estratégia. E agora ali no tático, a velocidade é mais subjetiva, é menos subjetivo? Como que se comporta? Tanto no tático quanto operacional, o direcionamento e contexto, ele é muito importante para enquadrar as perguntas corretas, antes de mais nada. E eu acho que o tema é muito pertinente hoje, onde a gente está vendo o IA, as pessoas provocando um debate entre IA e a atuação humana. A IA não vai substituir a atuação humana, né? Ela vai empoderar as pessoas que souberem usar e fazer as perguntas corretas. E aqui também tem o lado negativo, que vai piorar as tomadas de decisões das pessoas que não sabem fazer as perguntas corretas e que não têm a ideia de contexto adequada para isso. Né? Então, o entendimento do negócio, entendimento de causa e efeito, né? Saber encadear uma história, coesão de história, lógica, racional, isso vai ser sempre necessário. Né? E aí, fala, tá, mas a inteligência dos dados, o volume de dados, como que eu ganho? O que muda de ontem para hoje? Né? É saber, a partir dessas perguntas corretas, você gerar o máximo possível de processar isso e devolver respostas para tomada de decisão. Hoje você tem muito ferramental para isso. Muito ferramental, você tem muito poder para fazer isso, né? Mas se você usar esse ferramental sem uma arquitetura de tomada de decisão,
né, que é um conceito, acho que a gente discutiu bastante no nosso papo, que eu acho que é importante, montar uma arquitetura de tomada de decisão para limitar viés, para complementar com o subjetivo e o qualitativo do cérebro humano, do subconsciente, né, que o Malcolm Gladwell fala no livro Blink, você complementar com isso do cérebro humano, com todo esse aparato, desse volume e velocidade das ferramentas, aí você cria uma arquitetura de tomada de decisão extremamente poderosa para gerar valor nos negócios. E lá no Tática Operacional, os times de analistas e coordenadores, eles munidos do contexto, direcionamento e perguntas corretas, eles têm que ter o cinto de ferramenta, hoje disponível em larga escala, com grande poder, eles têm que ter o domínio desse cinto de ferramentas e ferramentas mudam todo dia, tem novas ferramentas, muitas novas ferramentas. Ter a curiosidade de saber buscar, a internet está disponível aí, mas você saber perguntar qual o problema que eu quero resolver exatamente. Sabendo o problema, qual a ferramenta adequada? Eu preciso de um martelo, eu preciso de uma chave Phillips. Então lá no Tática Operacional, os analistas eles precisam dessas habilidades para munir o estratégico e tomada de decisão de forma adequada.